Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nesta oportunidade. Eu quero tributar aos céus toda a minha gratidão nesta noite festiva, neste conclave, em ter a grata satisfação de congratular e adorar Jesus com todos vocês. Deus abençoe. Para mim é um motivo de muita alegria, agradecendo a Deus e louvando ao meu Deus pela oportunidade dada ao nosso pastor presidente, pastor Isaac Vicente Ribeiro, também ao nosso pastor Cristóvão. Fazendo menção desses dois homens, eu também cumprimento a toda a minha retaguarda, a todos os companheiros, pastores, meus amigos, Deus seja louvado, a todos os irmãos, que Deus vos abençoe. Meu pai Edmar, minha irmã Lorena, que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, confesso que estar aqui em cima não é tão fácil quanto parece, mas Deus nos dá graça, e se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que Deus abençoe a todos os irmãos, e eu tenho uma palavra do coração de Deus aos vossos corações, já que Salmos não tem capítulo, então abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 24. Salmos de número 24. Deus está aqui. Glória a Jesus. Salmos de número 24, versículo é o de número 7, por favor. Se os irmãos, por gentileza, se puder te colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Salmos de número 24, versículo 7. Os irmãos que encontraram o texto sagrado, por gentileza, se manifeste dizendo graças a Deus. O texto diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, meus irmãos? Se assente adorando a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, nessa noite sublime a qual o nosso bom Deus nos trouxe aqui nesta noite, a história de Jesus, de fato, começa com uma das promessas de um Redentor. Desde o Gênesis, conhecido como Bereshit, a palavra Bereshit significa princípio, Gênesis. Quando Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, isso está contextualizado em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Séculos se passaram até que em Belém, Jesus, o Filho de Deus, nasceu como Rei e Salvador. Preste atenção para que você entenda o começo, o meio e o fim dessa mensagem. A vida de Cristo Jesus, de fato, foi marcada por milagres, ensinos profundos e principalmente pela vontade de salvar a humanidade. Jesus, no entanto, não veio apenas como mestre, mas neste texto, Jesus é mencionado como o Rei da Glória, o vencedor de todas as batalhas espirituais. Preste atenção, Jesus, de fato, enfrentou e venceu o poder do pecado, da morte e do inferno. E tudo isso Jesus vence na cruz do Calvário, tornando-se o Rei vitorioso. A ressurreição de Jesus garantiu que a vitória final sobre todo o mal fosse consumada. Agora olhe para cá, Cristo veio à terra para nos mostrar o amor incondicional de Deus. Ele veio para nos ensinar o caminho da verdade e também da vida, e nos salvar dos nossos pecados.
pecados. Jesus nos deu a sua vida na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Haja vista que nós, pregadores, pastores e todos aqueles que fazem uso da proclamação do Evangelho, nós sabemos que nós só somos salvos por uma palavra chamada graça. Graça significa favor imerecido. Eu não merecia, nós obreiros não mereciam, mas a graça de Deus nos alcançou. E eu vim liberar uma palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. A graça de Deus está sobre nós e nós somos alcançados por ela. Aleluia! Deus seja louvado. Tudo isso porque Ele nos ama. Detalhe, não foi nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. E Ele disse: ei, vocês estão enganados, não fostes vós que escolhestes a mim. Não, foi eu quem escolhi a vós. Meu irmão e minha irmã, você é escolhido do Senhor. Ainda que não te valorizo aqui embaixo, os céus te valoriza, porque Ele te escolheu. Olhe para cá. De acordo com o Novo Testamento, Jesus ficou 40 dias na terra após a sua ressurreição. Quantos dias? 40 dias. Isso tudo antes de ascender ao céu. Isso é mencionado em Atos capítulo 1, versículo de número 3, que diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando do que diz respeito ao reino de Deus. Em relação ao versículo de Salmos 24, verso 8, ele vai falar de um rei da glória. Olhe para quem está com o teu lado com carinho e respeito e diz assim: quem é esse rei da glória? Não, mas fala alto para ele entender. Diga: quem é esse rei da glória? Vamos descobrir. Esse rei da glória é alguém que pode ser interpretado como uma referência ao Messias, mas não menciona especificamente o tempo que Jesus ficou na terra após a sua ressurreição. O Salmo então é a mais pura profecia sobre a entrada triunfal de Cristo no céu, que aconteceu após esses 40 dias. Olhe para cá. Durante a crucificação de Jesus, Ele passou por um sofrimento indescritível, incomensurável, inenarrável, a qual não tem como descrever. O nosso Jesus, todavia, entretanto, nós sabemos como igreja do Senhor o que Ele passou. Já dizia um hino: prego nas mãos, prego nos pés. O nosso Jesus veio com uma missão. Todavia, entretanto, essa era a missão de salvar a humanidade. Jesus recebeu uma coroa de espinhos africana em sua cabeça. Jesus agora toma 32 chibatadas na sala pretoriana. Jesus agora é chamado de endemoniado sem nunca estar, é chamado de beberrão sem nunca beber, é chamado de blasfêmio sem nunca blasfemar. Porém, tem uma coisa na nossa vida: Jesus nos ensina a ter foco, porque Ele mesmo teve. Por que, Francisco, você está dizendo isso? Cuspiram nele, mas Ele estava indo para o Calvário. Bateram nele, mas Ele estava indo para o Calvário. Chamaram Ele de pecador, mas estava indo para o Calvário. Por quê? Porque Jesus sabia que no dia 9 de março de 2025, a Igreja Assembleia de Deus em Franca e estar aqui hoje, abrindo a boca e dando glória para Jesus de Nazaré. Pelo amor de Deus, jogue a mão para cima e faz o barulho que o diabo não gosta. Além do sofrimento físico, Jesus enfrentou humilhação em público. Ele foi exposto a uma multidão hostil, zombada pelos líderes religiosos e até mesmo pelos criminosos crucificados ao teu lado. Há quem diga que um só dos ladrões zombou, mas se nós observarmos o texto, a Bíblia diz que os dois zombaram. Mas então quer dizer que um zombou, permaneceu na zombaria, e o outro zombou e terminou crendo? É isso mesmo. Porque não tem quem não encontre Jesus
e não tem um encontro verdadeiro que não sai da mesma maneira. Encontrou Jesus, tem o nome, a vida e o destino mudado. Esse ladrão agora estava a caminho do inferno, mas ele deu uma olhadinha, pastor Isaac, aquilo que estava escrito em cima da cruz: Rei dos Judeus. Alguém passou lá embaixo e disse assim: olha, salvou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Eu imagino o ladrão mais esperto olhando e dizendo: peraí, salvou a muitos, pode salvar a mim também. Aleluia. Foi nessa hora que ele não pede algo a não ser lembrança. Diga lembrança. E qual é a lembrança que ele pede? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Eu sinto a presença desse Jesus aqui. Pastor Isaac, eu imagino Jesus dando um sorriso no meio do sangue, no meio da dor, e dizendo: não é amanhã não, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Você vai ficar me olhando ou vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Hoje mesmo estarás no paraíso. Agora Jesus ora pelos seus inimigos dizendo: Pai, os que estão me xingando, os que estão falando e destilando ódio contra mim. Jesus não pede vingança. Jesus não pede: Pai, mata eles. Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus pede perdão no momento de vingança. E hoje não é diferente, né? Alguém pisa no nosso sapato, olha diferente, e a gente destila ódio, quer vingança. Mas Jesus disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Isso está contextualizado em Lucas 23, 24. Agora, Jesus também falou com os ladrões, perdoando eles. Em seu momento de angústia, Jesus vai estar tão angustiado. Pastor Isaac pregou isso aqui. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Para você ter ideia, a dor de Jesus é tanta na cruz, pelos nossos pecados, que Jesus vai falar agora em aramaico, pastor Isaac. Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. O que é isso? Deus meu, por que me desamparastes? Isso aqui quem disse foi o Cristo. O aramaico era a língua comum falada por Jesus e pelos judeus da época, especialmente em Jerusalém. A frase é uma citação direta dos Salmos 22:1, aonde o rei Davi expressa uma sensação de abandono por parte de Deus. Essa expressão de Jesus na cruz reflete a sua profunda angústia ao se sentir-se separado de Deus, enquanto carregava os pecados da humanidade. Apesar de expressar um momento de desespero, essa frase também aponta para o cumprimento da Escritura e a continuidade do plano divino da nossa salvação. Com o seu último suspiro, Jesus vai declarar agora: Pai, está consumado. Isso em João 19:30. Tudo isso afirmando que a obra da salvação estava completa. Estava completa. Antes da cruz, Satanás tentou dizer: manda que transforme essas pedras em pão. Antes da cruz, Satanás disse: lança daqui de abaixo, porque está escrito que aos teus anjos lhe dará ordem para que te guarde, para que nunca tropeces em alguma pedra. Só que Jesus olha para Satanás e diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No seu último suspiro, Jesus fez o mais profundo ato de entrega e confiança. Após horas do seu sofrimento indescritível, com o corpo dilacerado, os cravos ou os açoites, quando pegava, não dava uma arranhadinha não, meu irmão, arrancava pedaço. A alma pesada pelos pecados da humanidade e a sensação de abandono pelo Pai
Ele olhou para o pai com um fôlego quase final e disse: pai, eu estou sentindo abandonado, mas eu sei o motivo. Eu sei que não é eu sei que foi a decisão de eu tomar sobre mim todos os pecados da humanidade. Olhe para cá, a morte é inevitável, a morte chega para todo mundo, inclusive chegou para minha mãezinha. Hoje vocês comemoram o dia dessas mulheres, né? Como eu queria ter a mulher mais bonita da igreja quando eu pregava nas igrejas e dizia isto. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Isaac: só se perde uma coisa quando não acha. E eu sei aonde ela está. Porque eu lembro, aos meus 17 anos, quando eu fiz 17 anos, o meu aniversário é 12 de abril. E um dia antes do meu aniversário, a mulher de 50 anos que eu mais amava na minha vida, que acreditou no meu ministério quando nem eu acreditei, agora ela está com 2 tumores na cabeça. A mulher bonita não fala mais, não ora mais, não come mais, não anda mais. E eu vendo aquilo tudo acontecer, quando eu fui para o hospital, meu pai está ali, ele sabe. Eu cheguei e disse: pai, eu vou ficar com a mãe hoje, porque amanhã eu tenho que pregar, não tem jeito. Ele disse: então fica. Eu lembro, pastor Isaac, que quando eu estava dentro, ela não mexia nada. O médico entrou na porta e disse assim: eu estou chorando porque eu te conheço, fala o que você tem que falar agora, porque a sua mãe vai dar mais 2 suspiros e não vai aguentar mais. Aquela hora, Satanás falou comigo dizendo: do que adiantou você pregar todos esses anos? Do que adiantou você levar através de Jesus a sua família para a igreja? Do que adiantou você pregar que Jesus ressuscita morto? Mas naquele mesmo momento, pastor Isaac, o mais valente bradou naquele hospital, e ele falou comigo dizendo: fala, porque eu vou levar. Eu disse que eu coloquei a mão na cabeça dela e disse: mãe, o maior presente que eu pude te dar não foi ouro e nem prata, mas foi ganhar a sua alma para Jesus de Nazaré. Juventude, círculo de oração, obreiros, às vezes nós não queremos abandonar a cruz ou a igreja por pouca coisa. Pensa nisso. E eu preciso concluir para ficar tudo certo. A morte é inevitável. A morte levou reis, a morte levou profeta, a morte matou Daniel, a morte matou Isaac, a morte matou Mateus, a morte matou Marcos, a morte matou Lucas, a morte matou João, a morte matou Charles Dazel Russell, a morte matou Platão, a morte matou o fundador das Testemunhas de Jeová, a morte matou todos eles. Mas a morte está acostumada demais a chegar e a levar, a chegar e a matar. Mas tem uma coisa: quando Jesus está na cruz e dá o seu último suspiro, ele diz para o Pai um negocinho que cancela a morte. Como assim? A morte olha para a cruz e diz: é mais um que eu vou levar, é mais um que eu vou destruir, é mais um líder que eu vou levar. Antes da morte levar Jesus, eu quero ver quem vai pegar. Jesus dá um brado na cruz dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu espírito, eu entrego o meu espírito. Há quem diga que Jesus morreu, alguns teólogos, tá bom, mas ele morreu na sexta, morreu no sábado, mas no domingo pela manhã. Hoje é dia das mulheres, lá vem as mulheres para visitar o sepulcro de Jesus. Quando Maria coloca o pé dentro do sepulcro, ela vê os lençóis jogados, o lenço dobrado à parte, e o anjo sentado na boca do túmulo disse: você veio no dia errado, não está dentre os mortos aquele que ressuscitou. Joga a mão para cima, ele está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
Eu sinto a presença dele aqui. Igreja de Franca, se prepare, o avivamento do Cordeiro está chegando para nos abraçar. Temos alguns minutos, vamos encerrar no texto. Jesus entrega o seu espírito. Entregou. E agora? Você já foi num lugar? Eu já fui. Aonde você chega e é maltratado, você não é bem recebido. Aonde você chega, você fica perdido. Você não sabe quem vai te levar, aonde é o setor certo. Olha para cá. No céu não tem isso. Só 2 pessoas entenderam. No céu não tem isso. Pastor Isaac, me permita. Pastor Adson, meu amigo, vem cá. Eu vou te mostrar que no céu não tem isso. Tem lugar que você chega que você fica perdido. Agora no céu é diferente. Ele é a igreja. Jesus está aqui. A Bíblia diz que quando a igreja do Senhor chegar no céu, você não vai ficar, porque a Bíblia diz que tem 12 portas no céu. Então tem muitos lugares, tem muitas entradas. Mas a minha Bíblia vai dizer que lá crente pentecostal não fica, não sabe aonde se encontra. A Bíblia diz que Jesus vai pegar na palma da sua mão e vai dizer: não fica perdido não. Vindes benditos do meu Pai, herdai por herança aquilo que eu vos preparei desde a fundação do mundo. O céu é o teu lugar. O nosso lar, pastor Isaac, não é a cidade de Franca, é a nova Jerusalém que nos espera. Lá é o nosso lugar. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: que bom que você veio. Não, fala com autoridade, diga: que bom que você veio. Diga para ele: a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós iremos para casa. Nós iremos para casa. Nós iremos para casa. Agora chega Jesus. Foi mal recebido aqui embaixo, mas tem um detalhe: todo mundo que é mal recebido embaixo é bem recebido lá em cima. Porque Jesus passou o que passou. Mas agora, como eu gosto desse texto, é a entrada triunfal no céu. Olhe para cá. Quando Jesus veio fazer a missão dele, Jesus era conhecido no céu por um nome. E esse nome era Senhor dos Exércitos. Será que você pode repetir no 3? 1, 2, 3. Agora Jesus vem à terra, desce, prega, morre, como alguns dizem, mas também ressuscita. E ele vai voltar ao céu, depois de alguns anos. E Jesus chega ao céu agora. Lembra do que eu disse? Quem é mal recebido embaixo é bem recebido em cima. Jesus foi chamado de endemoniado embaixo. E ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Agora Jesus está chegando no céu. E o nome dele lá é Senhor dos Exércitos. Olha, se você está com a Bíblia aberta, o número 24 do versículo 7. O texto vai dizer: a recepção de Jesus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Ó os portões do céu, ó. Levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Olhe para cá. Os anjos que estavam do lado de dentro perguntou: ué, eu conheço o Senhor dos Exércitos, quem é esse Rei da Glória? Alguém deu um grito e diz assim: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Mas eles perguntam de novo: quem é esse Rei da Glória? Aleluia. É o Senhor forte e poderoso na guerra. E eu digo mais, e aqui eu encerro em cima do meu tempo: esse Jesus é o que tirou lá de onde você vivia. Esse Jesus
é o que te tirou do lamaçal do pecado. Esse Jesus é o que te deu uma nova identidade. Esse Jesus é aquele que em João capítulo 14 é o caminho, é a verdade, a vida. Esse Jesus é aquele que em João capítulo 8 versículo 32 vai dizer: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O Pai. E a verdade vos libertará. E eu quero ver quem vai pegar esse Jesus. Ele é conhecido como a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Esse Jesus é conhecido por aquele que tira o homem da escuridão e coloca na sua maravilhosa luz. Esse Jesus, dito por Isaías, pastor Isaac, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é príncipe da paz. Esse Jesus é aquele que está escrito aonde disse: esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, ele vai descer. E para que ele vai descer? Para levar a Assembleia de Deus de Franca para as mansões celestiais. Esse é o nosso Deus. Mas às vezes nós estamos na igreja e não conhecemos quem ele é de verdade. Do que adianta ler a Bíblia se eu não conheço o Deus dela? Do que adianta eu vir à igreja se eu não conheço o Deus da igreja? Quer que eu te prove na Bíblia? Os discípulos estão lá falando. Jesus fala assim para eles: ó, quem eles lá de fora dizem que eu sou? Jesus parou tudo que estava fazendo. Quem que eles lá de fora? Estou curioso. Aí os discípulos pararam e disseram assim: presta atenção, Senhor, para uns aí de fora o Senhor é Jeremias. Aí o outro disse: o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus vai fazer a mesma pergunta, só que ele muda a direção da pergunta. A pergunta é a mesma, diga, a pergunta é a mesma, mas a direção é diferente. Porque Jesus vai fazer a mesma pergunta: ok, e vocês? Vocês que comem comigo, vocês que bebem comigo, vocês que pregam em meu nome, quem sou eu para vocês? Ficou esse silêncio. Ninguém sabia, ou pelo menos não arriscaria dizer quem ele é. Mas no meio do silêncio de alguns, Deus sempre levanta os verdadeiros adoradores. Olha Pedro, pastor Isaac, eu sei quem tu és. Eu sei. Jesus olhou para ele e disse assim: tu sabes? Sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Mas de bate-pronto não era o que Jesus queria saber, porque Jesus disse quem ele era, não o que ele era capaz de fazer. Porque tu és o Cristo significa o ungido. Mas é por isso que tem a outra parte dessa declaração incomensurável, aonde ele diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, mas também tu és o Filho de Deus. Nesta noite eu vim profetizar para alguém que crê. Deus começará nesse ano de 2025 a revelar as suas grandezas, os teus sinais, promessas, prodígios e maravilhas. Se prepare, o novo de Deus está chegando aí, e nós somos a igreja do arrebatamento. É por isso que Paulo disse: na verdade, nem todos dormiremos, mas antes seremos arrebatados. Não é no piscar da luz, é no piscar de olhos. Ao som do que? Do sertanejo? Não. Ao som do que? Do rock? Também não. É ao som da última trombeta que nós iremos subir. Nós temos um céu que nos aguarda, e esse Rei da Glória que está aqui dentro, e ele passeia no meio desta igreja. Ele passeia no meio desta igreja. Não se engane em pensar que Jesus vai vir de forma grandiosa todas as vezes. Às vezes ele vai vir como veio para Elias. Elias, na brisa suave, pastor Luiz, na brisa suave. Elias sai, terremoto, fogo. Não era.
Aí quando vem a brisa suave, Elias dentro da caverna, Jesus fala assim: Elias, o que fazes aqui? Observou? Contextualizando para os irmãos, o que fazes aqui é que Jesus já estava dentro da caverna. O que fazes aqui, Elias? Não se engane em pensar que Jesus vai vir de formas grandiosas todas as vezes, mas também vai ter vezes, igreja, que ele vai vir como um vento veemente, impetuoso. Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, igual está aqui na Assembleia de Deus, no mesmo lugar, e de repente, ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. E o que aconteceu? E encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos lá, e todos foram cheios do Espírito Santo. Levante as duas mãos que aqui eu encerro. Sai da frente, Satanás, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se você acredita sim, levante a mão e dê um brado de glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Jesus.